Quantos acharam aí Mateus, capítulo 5? Digam amém. Amém? O título dessa mensagem é Como você é visto? É uma pergunta. E eu faço essa pergunta para você nessa noite. Eu faço essa pergunta, como você é visto? Quinta do Avivamento, a gente tem desfrutado de noites, palavra para crente, né, gente? E na noite de hoje, a pergunta que fica é, como você é visto no exterior, diante da sociedade, diante dos seus familiares, lá no seu emprego, dentro da sua casa com a sua família, os seus familiares, na igreja, como que você é visto nesse exterior? E por outro lado, como que você é visto no interior pelo próprio Senhor? Como que Deus vê o seu interior? Como você é visto por você mesmo? Tem muitos como por você é visto, né? Como que você é visto? Nós vamos falar de um grupo hoje que o próprio Jesus está garantindo, esse grupo vai herdar o reino dos céus. O próprio Jesus está garantido que eles serão consolados, vão herdar a terra, serão fartos, alcançarão a misericórdia, que eles verão a Deus, que eles serão chamados filhos de Deus e que eles têm grande galardão nos céus. Quantos fazem parte desse grupo aí? Amém? É assim que você é visto? Como parte desse grupo? Sim ou não? Amém? Agora, tem uma ótica de como as pessoas veem e como Jesus fala que nós fazemos parte desse grupo. Esses aqui que vão herdar o reino, serão fartos, alcançarão misericórdia, herdarão a terra, serão chamados filhos de Deus. Jesus vai falar sobre esse grupo aqui, como que esse grupo ele se comporta. Jesus vai falar como esse grupo é, qual é a conduta, qual é o caráter desse grupo. E nós vamos poder ver pela ótica de Jesus o quanto nós fazemos parte ou não. O quanto nós podemos, talvez, nos alinharmos com aquilo que Ele colocou estabelecido para os que fazem parte desse grupo. Amém? A gente vai ver sobre isso aqui hoje. E ele fala sobre esses sinais em relação a Deus e aos homens, um grupo que vai expressar os frutos desse caráter. Ele fala que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, preste atenção nisso, a verdadeira felicidade, ser abençoado de verdade é fazer parte desse grupo. Às vezes a gente procura alegria em muitas coisas, né, gente? A gente procura felicidade no dinheiro, a gente procura felicidade nos relacionamentos aqui terrenos, no título que a gente vai conquistar. A gente procura felicidade em muitas coisas, às vezes até mundanas, nos perdendo dos caminhos do Senhor. Amém? Mas ele vai dizer sobre a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade é fazer parte desse grupo. Agora, o que ele vai expressar para mim e para você é que essa felicidade não é aonde se vai, mas é a maneira como se caminha. Essa felicidade não é aonde nós queremos chegar, não é o que um lugar para chegar. Essa felicidade é como nós estamos conduzindo aquilo que Ele nos designou, nos alertou, nos preparou. Amém? Não é aonde se chega, aonde vai chegar, mas é como nós estamos caminhando. É Jesus, irmão, Jesus está falando isso. É Ele que está falando, isso é aqui, é a palavra, amém? Ele diz assim, acompanhem comigo. Vendo Jesus, antes da gente ler esse primeiro versículo, quando eu estava falando dessa felicidade, eu lembrei aqui do nosso irmão Júlio. A gente estava, foi ontem?
Foi anteontem. Numa reunião com os irmãos aqui, terça. A gente estava numa reunião com os irmãos e ele deu... Eu posso falar, Júlio? É público o testemunho? Ou não? Amém. Ele falou assim: eu estava aprisionado numa outra religião e naquela pessoa ali que manda naquela religião, enfim, não quero aqui agredir a sua religião, outra religião. Ele falou: olha, eu quero paz e felicidade, mas aquela pessoa ali, a qual ele falava, de um ser, ela falou assim: eu posso te dar dinheiro, eu posso te dar mulher, eu posso te dar fama. E ele diz assim: mas eu quero paz e felicidade. E aquele com quem ele conversava riu na cara dele. Isso eu não posso. Posso te dar dinheiro, posso te dar os reinos do mundo. Quem que falou isso na Bíblia para Jesus? Hã? Agora, paz e felicidade não. E foi quando ele teve um start de que, então isso aqui não é o maior. Então eu estou no lugar errado. Então eu estou servindo de forma errada, a pessoa errada. Foi aí que o Espírito Santo, ninguém pregou para ele, o Espírito Santo foi até ele e mostrou o único que pode te colocar no lugar de paz, o único que pode te colocar nesse lugar e nesse grupo dos que são felizes, abençoados, do grego makarios, abençoado, felizes verdadeiramente. E Jesus está falando dessa felicidade desse grupo, amém? Ele fala assim, versículo 1: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Jesus no monte, falando a todos os discípulos, ele falou: esse macários, esse felizes, esse bem-aventurados, esse abençoados, ele fala, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes. Esses humildes aqui, eu queria que você se atentasse, querido. Esse humilde aqui não é uma pobreza material. Muitas vezes a gente confunde isso, né? A pessoa é humilde porque às vezes ela é pobre materialmente. Não é uma pobreza material. É a consciência de uma pessoa que se aproxima de Deus sem ter nada a reivindicar. Sem se achar o melhor. Lembra daquele fariseu? Não sou como esse publicano. Olha, graças dou ao Senhor porque não sou como esse daí. Eu faço, eu aconteço. E falo dos meus dons, que inclusive foi o próprio Deus que deu. Não, os humildes de espírito são aqueles que chegam, esses felizes aqui, é o homem que chega diante dele desprovido de qualquer vaidade, desprovido de qualquer soberba, de qualquer arrogância, de qualquer, entre aspas, méritos que ele acha, de qualquer predicado moral que ele acha que ele consiga ou não fazer. É aquele que chega com as mãos vazias diante de Deus, dizendo o quanto eu sou, o quanto eu preciso, o quanto eu necessito dessa graça restauradora, quanto que eu preciso dessa presença, o quanto que eu preciso ser consolado por esse amor. Esses que chegam de mãos vazias, entendendo que Ele é o tudo, e o tudo que nós precisamos no meio do nosso nada. Aleluia! Esses são os humildes
de espírito. E ele vai dizer, vai continuar. Nós vamos falando versículo a versículo aqui. Bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Esse choro aqui, ele vem na mesma linha dos humildes de espírito. Que choro é esse? É quem chora por qualquer motivo, por qualquer coisa? Não, esse choro que ele está falando aqui é quem se arrepende diariamente dos seus pecados, dos seus erros, diante da beleza da santidade do Senhor. É um choro de arrependimento, são lágrimas de arrependimento em reconhecermos que nós não podemos nada sem Ele. Esses são os felizes. Vocês estão reparando que nós começamos falando, talvez a gente coloque uma mensagem aqui: você faz parte desses que vão herdar o reino dos céus, serão consolados, os que serão fartos alcançarão misericórdia, que grande será o seu galardão nos céus. E nós falamos: aleluia, glória a Deus. E glória a Deus por isso mesmo, amém. Mas o que nós não podemos deixar de falar é que esse grupo é humilde de espírito. O que nós não podemos deixar de falar é que esse grupo chora diariamente, se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados. O que nós não podemos deixar de falar é o que ele vai dizer: bem-aventurados são os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Que mansos são esses aqui, querido? Aqueles que ficam quietinho ali, sentadinho, enquanto a chapa está quente? Não só isso, que às vezes também esses são os omissos, não são os mansos. Os mansos que ele está dizendo aqui são aqueles que se dobram, que se curvam diante da vontade de Deus. São aqueles que se dobram diante da vontade de Deus. São aqueles que passam por cima da sua vontade para cumprir o propósito de Deus, para cumprir a vontade de Deus na vida deles. São aqueles que renunciam à sua própria carne para que a vontade do Senhor seja feita. Os mansos, esses vão herdar a terra. É o que Jesus está falando, amém? Ele segue dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e esses serão fartos. São os que buscam a santidade que vem de Deus. Fome e sede de justiça. Essa é mais uma característica do grupo, desse grupo que tem tantos benefícios que nós vemos. Mais uma característica de como Deus vê esse grupo são aqueles que buscam incessantemente santidade ao Senhor. Aí ele continua dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão a misericórdia. Quem são esses aqui? Esses aqui são os que se compadecem da dor do próximo. Que isso, Jefferson? Compadecer, eu já falei isso aqui uma vez. Não é só quem fica triste, é quem padece com, é quem chora com. Não é quem para no sinal e passa ali embaixo e vê, por exemplo, como nós aqui, pessoas que estão passando fome ali na rua, e o seu coração se entristece por isso, mas você segue adiante. Passou. É o normal. É o normal, amém? Diante de um mundo de tanta miséria, infelizmente virou normal, mas ainda existe os que se compadecem. Ainda existe os que padecem com. Ainda existem esse grupo aí, ó, que deu um número para Dona Ana, o nome para Dona Ana, e estão tirando 1-2 horas do seu dia para estarem aqui nessa cozinha. Ainda existem os que vão levar essas quentinhas. Ainda existem os que estão nos hospitais com os enfermos. Ainda existem os que estão chorando com aqueles que perderam família e estão enlutados nesse momento. Ainda existem os que se compadecem. E Jesus está dizendo: aqui está o lugar da verdadeira alegria, aqui estão os felizes de verdade. Ele continua dizendo: bem-aventurado, versículo 8, os limpos de coração. Por quê? Porque esses verão a Deus. Quem são os limpos de coração? Responde aí. Quem são os limpos de coração? Aqui o que ele diz é os que têm santidade no seu interior, que não são maliciosos, que não estão o tempo todo
vendo maldade nas pessoas, sabe? Os limpos de coração, santidade no seu interior, trazem santidade no seu interior. Hebreus no 12, versículo 14, se eu não me engano, vai dizer: sem paz e santidade ninguém verá. E esse verá, no original, ele significa entender, compreender. Sabiam disso? Então, sem santidade, você não consegue compreender o que Deus está movendo em seu favor. Sem santidade, você não consegue compreender um propósito muito mais grandioso de felicidade de Deus para a sua vida do que a própria felicidade que você quer construir. É por isso que às vezes nós rodamos em loop, atrás de uma felicidade que a gente nunca acha. Por quê? Porque Ele deixou uma felicidade, algo perfeito, um grupo que vai absorver isso aqui. E Ele está dizendo: é com a santidade, os limpos de coração, a santidade interior. Essa santidade te faz entender o caminho que Ele deixou preparado para você. Essa santidade é o que te faz entender aquele pula, não pula, não tem? Eu vou ou não vou? É de Deus ou não é? Não tem? Ela te faz compreender essas decisões difíceis que nós temos que tomar no dia a dia. Amém? Quantos estão comigo aí? Ele continua dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui, esses pacificadores são aqueles que têm paz para com Deus. Mas mais do que isso, são os que têm paz para com Deus e que semeiam essa paz entre os irmãos. Esses são os felizes. Esses são os que herdarão o reino e que são parte desse grupo. Eles não têm paz só para com Deus. Eles têm paz para com Deus, e essa paz, ela faz com que agora ele seja alguém que semeia isso entre os irmãos. Os pacificadores. Ele está dizendo, esses pacificadores. Esses. Você gosta irmão, do próprio Jesus. Às vezes, se eu falar, você vai duvidar. Mas você ficaria feliz, eu tenho certeza, se o próprio Jesus falasse para você: você vai ser chamado filho de Deus. Naquele grande dia onde alguns não vão ser reconhecidos como tal, o próprio Jesus está falando: você, Gedi, vai ser chamado filho de Deus. Imagina Jesus, o próprio Jesus. O quanto que isso deixaria o nosso coração feliz. Eu creio nisso, eu serei chamado filho de Deus. Mas ele está dizendo assim: aos pacificadores. Quantos amém aí? Bem-aventurados quando vocês são perseguidos por minha causa e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esses perseguidos são os que sofrem sacrifício por permanecerem dentro da vontade de Deus, permanecem firmes. Eles são sal e luz desse mundo, aconteça o que acontecer. Logo em seguida, ele vem falando sobre esse discípulo, sobre essa igreja que é sal nessa terra, que é a luz nessa terra. A influência e a responsabilidade do cristão no mundo, o sal que dá o sabor e a luz que ela não só brilha, mas ela se opõe contra as trevas. Amém? Então ele vai começar a falar sobre de uma responsabilidade nossa de influenciarmos aonde nós estamos e não de nós separarmos o secular, o mundo da igreja. Vocês perceberam isso? Não, da igreja ser a maior influência nesse mundo perdido. Da igreja sim estar ali aonde tem trevas. E essa luz se opor contra essas trevas e dar vida, e dar brilho, e dar luz aonde está apagado. Porque
Porque muitas são as vezes que, por questões dessa que eu falei no início aqui, de religião, por exemplo, eu não vou lá não. Meu parente é de tal religião, vou lá não. Ele é da religião tal. Mas Jesus está falando ao contrário. Vai e seja luz. Amém? Ele está falando de um papel na sociedade, de um papel como igreja nessa terra. Essa responsabilidade que nós assumimos quando esse sal somos nós. E nós, você já viu alguma comida? Tem crente com medo? Ele é o sabor, ele é o sal e está com medo da comida. Na comida, o sal prevalece. Bota um monte de sal para ver se não some todo o resto. Agora, o quanto que nós estamos cheios desse sal para salgar? Amém? O problema é quando o sal se torna insípido. Ele diz, aí não serve. Aí nada mais serve se não for para ser jogado fora e pisado pelos homens. E quantos irmãos, infelizmente, quantos testemunhos, infelizmente, nós vimos de pessoas que eram luz, sal, e perderam o sabor. Você já viu que quando você molha o sal, ele perde o sabor? Quem já fez esse teste aqui? Já viu um sal molhado? Molha o sal, se jogar ele perde o sabor, não é isso? E o pecado, infelizmente, tem sido essa água. O pecado é essa água que, quando toca no sal, molha o sal, faz ele perder o sabor, faz ele ficar insípido. Mas ele está dizendo, tem um grupo aqui que se posiciona nesse lugar de alegria, nesse lugar de felicidade. Tem um grupo aqui que às vezes até perdeu um pouquinho o sabor, é verdade. Mas rapidamente ele procura o calor do sol da justiça para se aquecer de novo. Para não estar mais molhado com aquele pecado, se aquecer nesse sol da justiça e ser novamente esses que vão salgar aonde estiverem passando. Aleluia. Se não for isso, irmão, não tem um porquê. Veja bem, a gente está aqui, tem uma janela, tem uma rua, uma avenida principal, e postes aqui na frente. E nós andamos ali enxergando a rua porque tem a luz e tem os postes. Agora, quem aqui já reparou, quando passou de dia, se o poste estava aceso ou não? À noite, se ele estiver apagado, você vai reparar rapidamente. Amém? Agora, de dia, se ele estiver aceso, você vai perceber? Você não vai nem perceber. Isso é essa luz da responsabilidade de mostrar o nosso caráter cristão ao mundo. Por exemplo, aqui dentro, aqui a gente está de dia. Aqui é como se fosse o poste de dia. Aonde mais existe a necessidade são nas ruas escuras à noite. E aonde ele está dizendo sobre essa responsabilidade você entendeu isso? Você realmente, quando você perguntou quem você é, como você se vê, você fala, não, tem algumas dificuldades, mas continuo me vendo e me posicionando dessa forma. Então, se isso é uma verdade, nós vamos estar nessas ruas, nessas trevas, nós vamos estar nesse lugar onde se faz necessário a presença dessa luz chamada Cristo, que brilha através de mim e de você. Essa é a responsabilidade nossa, do nosso papel, do papel do cristão na sociedade. Não é de covardia, não é de omissão, não é de fuga. Não. Deus nos chamou
para sermos influenciadores ao invés de sermos influenciados, e essa já vai uma hashtag aí direta para o que nós vamos falar para os jovens aí no sábado, amém? Deus nos chamou para sermos influenciadores ao invés de sermos influenciados, para estarmos inseridos no mundo sem sermos mundanos. Sim, inseridos, foi Ele que nos colocou nesse mundo, então inseridos sim, nos lugares sim, porém, sem fazermos parte do que está contaminado. Aleluia! Sermos sal e luz, que produz, que esclarece, que traz vida aos que têm esse contato comigo e contigo. Trazendo vida como Jesus estava aqui nesse monte. Era normal ter um monte porque ele está alto, ele fala para todo mundo. As pessoas ouvem melhor, amém? Por isso o monte. Uma forma, uma estratégia, porque não tinha isso daqui, o som. Então Jesus usava disso e usava bem. Usava o vento, a direção do vento para falar a multidão. E hoje? O Davi Fernandes, nosso amigo do Cultura do Céu, ele falou uma frase, a gente estava junto, ele falou uma frase interessante. Ele disse assim: Jefferson, a internet são os montes da nossa realidade. Interessante. Realmente, a internet virou um monte dos nossos dias. Agora, o que você tem soprado lá nesse monte? O que tem desses limpos de coração, santidade interior, tem sido revelado e tem sido derramado lá no seu monte do Facebook, lá no seu monte do Instagram, lá no seu monte das redes sociais, lá no seu monte dos grupos de família? Amor, esperança, paz, um Cristo revelado nas suas atitudes. O que tem sido propagado através dos montes da atualidade, desses montes que você tem subido, você tem soprado, você tem falado. Ou, vou melhorar até a pergunta, você tem falado? Você realmente tem falado? Essa luz tem brilhado? Não tem, Jefferson. Na verdade eu não estou muito bem. Irmão, quem te capacita e te condiciona está muito bem. Obrigado. Quem fortalece, quem te dá a capacidade de fazer parte desse grupo, tem todo dia renovado a sua esperança ao você acordar. Todo dia. Ele continua te sustentando com uma destra forte e poderosa. E Ele é maior do que o que está no mundo. Ou seja, você realmente não tem condições, é verdade. Mas existe um lugar e existe um posicionamento que aquele que dá a condição vai te levantar. Falando sobre esse caráter e como nós somos vistos. Bom, aqui nessa parte, ainda ele está no meio do sermão. Ele já imprimiu para mim e para você como ele está vendo. Como ele percebe o próprio Jesus. Como ele vê. A gente já percebeu um pouquinho do parâmetro dele. Porque às vezes é fácil dizer no início que nós fazemos parte desse grupo nos alinhando com o nosso parâmetro, amém? Mas ele está colocando um parâmetro de santidade dele. E não é só um parâmetro de santidade para fazer parte de um grupo. Não. Ele está dizendo: filho meu, filha minha, o meu desejo é que você encontre a plenitude dessa felicidade aqui. O meu desejo é que você viva isso aqui. O meu desejo é que você
possa deixar de buscar essa felicidade e essa paz em tantas outras coisas, e você a encontre nesse lugar que sou eu, e que eu possa ver, através daquilo que está sendo manifesto agora na sua vida, os resultados desse posicionamento de verdade. É o Jesus que está falando, é o próprio Jesus, amém? E ele vai continuar aqui, ele vai continuar lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, se você quiser não precisa abrir, eu vou ler rápido, é só um versículo. Ele vai continuar falando assim, ó, eles vão manifestar, além disso, eles vão manifestar o amor ao próximo, esses vão manifestar o perdão, esses vão falar, não vão amar a dois senhores, amém? Ele vai dizer, no versículo 43 do capítulo 5, assim, ó, ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem. Já subiu um pouco o padrão do grupo. Amém? Esse é o momento que a gente fala, vacilei, dei mole. Ele continua assim, ó, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para que torneis filhos do vosso Pai Celeste, não é como foi dito antigamente, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não, agora sou eu, Jesus, que estou falando. Amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Ele quer ser pai, mas ele está dizendo que essa é uma reação de quem é filho. Amém? Ele vai dizer, porque se vocês amardes os que te amam, que recompensa tem? Isso aí os publicanos fazem o mesmo? E se saudade somente os seus irmãos, aquele que a gente fala bem, dá um abraço, o que vocês fazem demais? Os gentios não fazem isso também? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui ele aponta para a absoluta perfeição do amor de Deus, não da divindade de Deus, do amor de Deus no crente. O que diferencia o grupo que nós falamos no início, que herdarão os céus, que alcançarão misericórdia, serão consolados, do grupo que está ali fora, do grupo que não conhece esse Cristo? Às vezes a gente fala, fulano tem um bom caráter, não é verdade? Ele não trai a esposa, ele paga suas finanças, suas contas, mas pergunta se ele ora por quem está perseguindo ele. Pergunta se ele está intercedendo por esse irmão. Pergunta se ele ama na perfeição do amor do Pai, esse irmão. Ele está falando assim, mas uma das coisas que diferenciam esses grupos que nós falamos aqui, e eu posso olhar você como filho desse Pai Celeste, é exatamente isso. O amor é o amor do Pai, não é o seu amor e no que você pode alcançar. Aleluia! O amor é uma dessas características que ele vai falar aqui. Eu teria algumas outras, mas não vai dar tempo de tudo. Mas eu vou falar pelo menos de duas aqui rapidamente. No capítulo 6, versículo 24, ainda no mesmo sermão, ele fala sobre os dois senhores. Ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui ele coloca como Deus da riqueza, como a entidade mesmo, o nome é a Mamon. Não tem como servir a dois senhores. Agora está na moda os investimentos. Eu vim de Cabo Frio, né, gente?
Cabo Frio virou o Egito, vocês sabem, né? Misericórdia. E tá na moda aí, né? Tem problema? Depende, se for legal ou não. Existem os investimentos legais, amém? E existem as pirâmides ilegal, aí tem problema. Tem problema nisso se for legal? Não. Como um investimento? Não, não tem problema. O problema é quando deixa de ser uma responsabilidade com a nossa casa, nossa família, quando deixa de ser um investimento e torna-se ganância na alma. Aí tem problema, é o que ele está falando sobre os dois senhores. Porque é só a gente fazer uma conta simples. Poxa, eu me dediquei mais, eu estou ganhando mais dinheiro. Agora, com isso, eu tenho compartilhado com os que não têm? Agora, o esforço que eu faço para isso, será que ele rouba o tempo todo da minha casa e da minha família, e o tempo de qualidade com a minha família? Será que ele me roubou do tempo de qualidade com os exercícios espirituais, a leitura da palavra, a oração, a meditação, o meu tempo de devocional? Não é ter uma vida equilibrada financeiramente, isso ele até instrui para como nós fazermos. Agora é quando isso te rouba, é quando isso se torna um senhor, é quando isso passa a ser senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso tempo, leva todo o nosso tempo, tornou-se ganância. Não dá, não é a característica desse grupo que Jesus está falando. E para terminar, ele vai dizer no capítulo 5, no versículo 23, sobre o perdão. Dentro de várias características e tópicos, mas a gente encerra por aqui. Ele vai dizer assim: se pois ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante ao altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, aí sim, faze a tua oferta. Perdão no Novo Testamento significa deixar ir. Deixar ir o quê? O irmão? Geralmente a gente quer deixar ir o irmão, né? Vai embora. Não. Deixar ir o ressentimento. Deixar ir o rancor. Deixar ir o ódio. Deixar ir essa falta de paz, sabe? Esse veneno que você toma todo dia. Você acha que está dando para o irmão, mas é você que está tomando. E é você quem está morrendo. É você quem não dorme. Aquele irmão fica ali do lado da cama a noite inteira. Eu vou trabalhar, o irmão está ali. Eu vou almoçar, o irmão está ali. Deixe ir, irmão. Tem tanta coisa especial para Deus derramar na sua vida. Tem tanto novo de Deus para você viver. Ei, você vai se prender a um ressentimento. Quando a razão é quebrada, nós encontramos alívio no perdão. Quem pegou aí? Para que defender tanto a sua razão, se quem tinha a maior razão foi na cruz por você? Quem tinha a maior razão de não estar ali, porque nele não havia pecados, ele não pensou na razão, ele pensou no amor e no perdão. E agora como não viver o mesmo? Como? É incoerente. Alguém que tem um caráter cristão, faz parte desse grupo aqui, foi perdoado por Deus, foi perdoado das suas dívidas, dos seus pecados,
e não perdoar uma ofensa contra si. É totalmente incoerente dizer que eu faço parte desse grupo. Características que estão nesse momento dizendo como você é visto por você, pela sociedade, por Deus. Essa mensagem ela é reflexiva. Ela é para que nós possamos olhar no espelho das nossas almas e nós possamos dar um passo em maturidade ao que realmente nos coloca nesse lugar de felicidade e que vai agradar o coração do Pai.